Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. A edição, portanto, desta quinta já está no ar, aqui pela TVC Jornalismo, TV Mais e também com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Lembrando que o Jornal Mundial ele vai ao ar ao vivo aqui pela TV Mais e com reprise também na TVC Jornalismo. Então, ao vivo aqui pela TV Mais e na TVC Jornalismo você confere o reprise aqui do JM. Bom, vamos na sequência repercutir aqui os principais destaques de hoje. Antes, vamos trazer aqui o nosso camarada Jonas Carreira, que está na sala VIP. Jonas Carreira, seja muito bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí o cenário com você do TV, do Jornal Mundial, junto com o TVC Jornalismo e TV Mais. Vamos na luta aí, Valdo. Muito bem, vamos então já pedir para você que chegou agora, você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, acione o sino aqui para ser notificado e deixe o seu like. É de suma importância que você siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sininho e dê o like aqui em nossos canais. Aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Peço para quem chegou agora, para quem ainda não colaborou com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você estará colaborando com o nosso projeto, com certeza. Vamos repercutir os principais destaques de hoje. E a notícia principal é exatamente toda essa situação aí desse Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil aí do Jair Bolsonaro é mais um instrumento fake aí, pelo jeito. Então, milhares de pessoas já passam noites em filas à procura de informações sobre o Auxílio Brasil. Aqui no bloco de notícias nacionais, vamos então repercutir essa péssima notícia aí para o povo sofrido brasileiro. Aqui também ainda no bloco de nacionais, por maioria absoluta, Gilberto Gil é eleito para a Academia Brasileira de Letras. É a boa notícia de hoje, né? Temos aí essa notícia do Auxílio Brasil, essa péssima notícia. Essa é uma notícia muito boa, aqui no bloco de nacionais. E no bloco de notícias internacionais, presidente da Venezuela destaca legado deixado pelo líder palestino Yasser Arafat. Essa notícia aí também é muito relevante aqui para a América Latina, esta parceria, esta irmandade entre a América Latina com o Oriente Médio. Por aqui também ainda no bloco de notícias internacionais, esta notícia também muito bacana, porque o Partido Comunista da China realizará o seu 20º Congresso para transformar o país em Estado socialista moderno. Vamos então repercutir esta notícia internacional. Bom, já peço para você que chegou agora, você que ainda não fez a inscrição, quem está chegando agora aqui no chat, você que está aqui no chat, faça a inscrição, toque o sino e deixe o seu like aqui em nossos canais. Bom, vamos então repercutir esta primeira notícia. E esta notícia é que milhares de pessoas já passam noites em filas à procura de informações sobre o Auxílio Brasil. Então, milhares de pessoas beneficiárias do já extinto programa Bolsa Família e também do auxílio emergencial em todo o país estão passando noites em filas
na busca por informações mais seguras a respeito do novo programa social anunciado pelo desgoverno Bolsonaro, o chamado aí Auxílio Brasil, o tão propagandeado Auxílio Brasil, e que estaria ou estará substituindo aí o Bolsa Família, e também substituindo esse auxílio emergencial. O auxílio emergencial que quebrou um galho aí tremendo, e agora o Bolsonaro resolveu trocar gato por lebre. Ou seja, o auxílio, o Bolsa Família não era aquela coisa toda, mas era uma ferramenta aí com uma grande capilaridade em todo o Brasil, e ele era exatamente uma ferramenta que tinha era todo capilarizado pelo Brasil, atendia as famílias, mas agora a ideia desse desgoverno é usar esse Auxílio Brasil, portanto, o Auxílio Brasil, como um instrumento eleitoreiro, um instrumento eleitoral, um instrumento eleitoreiro para 2022. Portanto, as pessoas estão preocupadas, querem mais informações, porque estão aí, não sabem o que fazer, não tem nada ainda de concreto. Por exemplo, não sabe se vão receber uma parcela ainda neste ano, se todos ou parte das pessoas que necessitam irão todos receberem. Ninguém sabe aí também o que vai acontecer. E, principalmente, todo mundo já está sabendo que esse Auxílio Brasil tem um começo e um fim. Começa agora, por exemplo, e vai acabar no final das eleições lá de 2022. E aí as pessoas já estão sabendo que vão ficar sem nada. Se um novo governo aí, no caso, se for o Lula eleito, com certeza ele vai dar continuidade, vai melhorar provavelmente, vai voltar para talvez o Bolsa Família melhorado, porque esse Auxílio Brasil ele não tem uma estrutura concreta, é algo muito superficial, portanto, é um instrumento meramente propagandístico, não é isso, Jonas Carreira? É isso aí, Valdo. O cenário está na nossa frente, né, Valdo? A gente consegue enxergar, o espectador, a espectadora, consegue enxergar bem o que está acontecendo com o Brasil hoje. Né? É claro, é óbvio que o Auxílio Brasil é um projeto eleitoral imediatista, a curto prazo, e o pior de tudo, destruiu uma política pública que era a longo prazo, que poderia ser fortalecida se de repente a gente tivesse um Congresso que também fosse fortalecido pela esquerda. Né? Infelizmente não temos esse Congresso, é um Congresso de direita, né? PDT, PSB, partidos de direita. Então não temos um Congresso como esse, fortalecido por maioria de petistas, PCO, né, para poder votar, por exemplo, uma PEC que garantisse a taxação de grandes fortunas e assim fortalecer o Bolsa Família. Não, destruíram o Bolsa Família e criaram uma máquina eleitoreira retirando dinheiro do nosso bolso. O precatório era para ser pago com o nosso dinheiro, nossos impostos. O mais difícil disso tudo, Valdo, é explicar para a classe trabalhadora, é explicar para o trabalhador e a trabalhadora, explicar para a classe mais empobrecida que vai precisar de um auxílio, precisava do Bolsa Família, mas agora foi cortado, e com certeza vai precisar do Auxílio Brasil, e essas pessoas geralmente vão querer eleger Jair Bolsonaro. E como fazer política, né, explicar política para esse tipo de gente que assiste a Rede Globo, Globo News, assistiu todo o processo do Lava Jato,
está entediada com política. Quando fala de política para essas pessoas, geralmente a maioria das pessoas fala: eu odeio política, é tudo bandido, nenhum presta. Como que a esquerda vai chegar a esse tipo de pessoa? Isso é uma deficiência da esquerda hoje. Desde 2018, a esquerda não conseguiu ainda chegar, não conseguiu chegar nem nas igrejas evangélicas, quiçá na classe trabalhadora na classe trabalhadora e a classe que está aí sem emprego, e correndo atrás aí dos ossos na fila de supermercado. Infelizmente, é um desafio para a esquerda e para o presidente Lula. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre a partir das 9h30 da noite, aqui pela TV+, TVC e com todo o apoio do canal Jonas Carreiro. Já peço para você que chegou agora, para quem ainda não colaborou com o nosso projeto, colabore por meio aqui do Pix, faça a sua doação solidária com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Bom, queria dar sequência, mas também já mandar um abraço para quem está chegando aqui em nosso chat. O nosso camarada, o Estefano, até que enfim o Estefano apareceu aqui, portanto, boa noite, valeu Estefano, é isso aí. O Estefano que estava hoje na TVC, lembrando que o Jornal Mundial vai ao ar aqui ao vivo pela TV+, e é reprisado também pela TVC. É programado e reprisado na TVC Jornalismo. Um abraço para o Estefano. Por aqui também temos a Ceicinha Amorim. Ela diz aqui: um erro do incapaz do Bozo, agora a fome vai aumentar. É isso aí, Ceicinha, um abraço. Valeu também pela audiência. O Estefano diz aqui: boa noite. O Estefano também diz a falha de São Paulo e a rede de esgoto atacando a Nicarágua. Fariseias. Exatamente, eles estão fazendo de tudo. O problema não é a Rede Globo, a falha de São Paulo atacar a Nicarágua, né? O problema, muitas pessoas da esquerda brasileira, inclusive, Jonas, têm assistido algumas lives aí de canal de esquerda, indo na onda de que os Estados Unidos, lá, a imprensa norte-americana está dizendo que o Daniel Ortega é um bandido, ele assassinou 300 pessoas aí recentemente, ele é um governo, não tem nada a ver com o sandinismo. São pessoas que estão fora da casinha, né? Precisam fazer um reset cerebral, né? Tem que resetar o cérebro. Por aqui também o Stefano, ele diz: a esquerda precisa meter o pé na lama. É isso, subir os morros. Ainda o Stefano diz: ir na periferia. É isso, Stefano. Bom, vamos em frente à próxima notícia. Vamos falar aqui também, ainda no bloco de notícias nacionais. E esta notícia, uma notícia muito boa aí, porque não pela agremiação, não pela instituição academia, né, a ABL, mas por maioria absoluta, Gilberto Gil é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Então, não por esse fator aí, vai ser um membro da academia, mas é exatamente, primeiro, porque o Gilberto Gil é um artista, né, um agente cultural aí, com bandeira, com posição, né, com um sujeito que tem posição clara, e, portanto, foi um grande ministro aí da cultura no governo Lula, e também ele é membro aí da comunidade preta, comunidade negra. É muito importante você, de repente, escurecer um pouco aí também essa branquitude dessa Academia Brasileira de Letras, que dá sempre temos aí esse pessoal de direita, os liberais, aí esse pessoal aí sempre são os agraciados, e
portanto, para quebrar esse gelo. Então, o cantor e compositor Gilberto Gil foi eleito por maioria absoluta à cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras, a ABL, nesta quinta-feira 11. E tem um fato pitoresco aqui, o Jonas Carreira. Gil vai ocupar a cadeira 20 da Academia, portanto, a ABL, Academia Brasileira de Letras, que já foi ocupada pelo general Aurélio de Lira Tavares, que, como ministro do Exército, assinou o ato institucional número 5. Inclusive, o Gil foi preso. O Gil foi preso aí, e depois que ele foi exilado para fora do Brasil, né? E exatamente este general que ocupava a cadeira 20, que assinou o AI-5, por mera coincidência, né? Mas de repente, né, o acaso acontece, o Gil vai ocupar a cadeira desse genera aí da ditadura militar. Jonas Carreira, é um assunto polêmico, né, que muitos criticam essa academia, mas eu também critico. A Academia Brasileira de Letras é um bando aí desse pessoal folgado aí dos coxinhas, da direita, neoliberais, mas só a questão de você colocar o pé na jaca, como disse aqui o Stefano, né? Alguém botando o pé na jaca, um artista, né, um agente cultural como é o Gilberto Gil, de expressão nacional e internacional, negro, né, da comunidade preta, portanto, um sujeito com bandeira clara de que lado ele está, isso é muito bom, não é isso, Jonas Carreira? Valdo, é excelente, excelente essa notícia, ainda mais sentando, né, olha a ironia do destino, sentando na cadeira do cara que assinou, né, o AI-5, né, um dos maiores períodos da história, mais tenebrosos, como dizia Chico Buarque, da história, foi o período do AI-5, né, que foi tortura por todo lado, inclusive Gilberto Gil foi perseguido através do AI-5. Então, é muito agradável ter uma notícia dessa, saber que Gilberto Gil, ex-ministro do presidente Lula, está ocupando a cadeira da Academia Brasileira de Letras, uma academia que parece assim, tipo, mais atrás na história, a Academia Brasileira de Letras era muito ligada à maçonaria, né? Então ia muito aqueles caras que eram ligados no meio político mais conservador, contra os libertários na época da Primeira República, etc. Então, é muito interessante essa reviravolta que dá aí na escolha da Academia Brasileira de Letras. Valdo. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político de todos os dias, o Jonas que está em Brasília, e o Jonas contribui com o Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, a notícia aqui no bloco de internacionais. E ainda lembrando aí que, só para fechar sobre essa questão, o Gil escolhido na Academia de Letras, ele foi eleito por unanimidade, o Jonas Carreira, coisa que dificilmente acontece, né? Então tem aquela votação lá entre esses perfumados e eles se curvaram para o Gilberto Gil Moreira. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia aqui no bloco de internacionais. E essa notícia é muito boa também. Presidente da Venezuela destaca legado deixado por líder palestino Yasser Arafat. Então, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, destacou hoje o legado do líder palestino Yasser Arafat, o Arafat aí que viveu de 1929 a 2004, ele faleceu, portanto, em 2004, logo após, ou seja, depois de 2 anos aí da vitória do Lula, né? O Lula teve
um encontro com o Arafat, ainda como presidente da República, o Arafat como líder palestino e o Lula já como presidente do Brasil. Isso, então, o que o Maduro está fazendo, ou seja, fazendo esta homenagem, é por ocasião, exatamente, neste momento aí, de 17 anos do aniversário aí, portanto, 17 anos fazendo aí o aniversário de morte do Arafat. Então, o que diz aqui no Twitter o Maduro, recordamos o herói da luta palestina, que ergueu a bandeira da dignidade em defesa de seu povo. 17 anos após sua semeadura, ele ainda está presente no coração daqueles que defendem a autodeterminação, enfatizou aí Maduro pelo Twitter. Então, Jonas, o Arafat, pessoa muito lembrada, depois de 17 anos, no mundo todo. Não só ali perante a comunidade progressista, né, ali do Oriente Médio, não só na Palestina, mas o Oriente Médio como um todo tem o Arafat como, se não for o maior, talvez um dos maiores líderes exatamente ali no Oriente Médio. Então, Lula teve exatamente teve um momento de encontro com o Arafat, era um sujeito muito respeitado, né? Tinha essa troca, inclusive, tanto o Arafat gostava do Lula, o Lula também tinha essa boa relação com o Arafat, e ele é relembrado hoje, a homenagem de Cuba, a homenagem da Venezuela, Bolívia, e justa homenagem também, Jonas, exatamente uma nota aí do PT, fazendo uma homenagem também inclusive, alguns parlamentares foram na Embaixada da Palestina, em São Paulo, embaixada, não, acho que consulado, né? Acho que foi consulado ou embaixada em Brasília. Agora, eu não estou bem lembrado se foi na embaixada em Brasília ou no consulado em São Paulo. Eu sei que os parlamentares do PT plantaram uma oliveira, fizeram uma homenagem lá a esse dia aí, o Arafat completando aí 17 anos, infelizmente, da morte desse líder palestino, o Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Já já a Rede Globo ou a Folha de São Paulo vai fazer um texto aí, vai botar a Mônica Bergamo para criticar o PT por ter feito uma homenagem ao Yasser Arafat, né? Então, a mídia hegemônica está oriçada, né? Conseguiu um líder para a terceira via e agora eles vão fazer de tudo aí para montar ali tentar desmontar a figura do presidente Lula e do PT, né? O Ciro Gomes vai ter muito trabalho esses dias aí, esse final de ano, né? Yasser Arafat, que era muito amigo do presidente Lula, até os dois têm as mesmas formas, né, a mesma filosofia de fazer política. Yasser Arafat era um conciliador e recebeu muitas críticas, principalmente do Hamas, que é do lado mais extremista, pelas conciliações que ele fez, né? Justamente conciliações com os Estados Unidos, mas conciliações que abriam muitas portas para a Palestina, que depois foi fechada depois da morte de Yasser Arafat, né? Mas ele conseguiu muitos avanços aí no quesito da liberdade do povo palestino. Foi um líder que até hoje é muito bem lembrado, não só pelo povo da Palestina, mas também pela geopolítica mundial toda, né, Valdo? E eu gostaria de destacar também, né, que foi citado Maduro, né, e como que o Maduro tem amadurecido, né, como um líder político na América Latina, né, Valdo? Eu publiquei, depois da vitória do Daniel Ortega, uma fala do Maduro também, parabenizando o Daniel Ortega, e hoje, né, a gente dá essa notícia de que o Maduro também estava fazendo uma homenagem a Yasser Arafat. Maduro fez uma mensagem para o Lula quando o Lula se libertou, que acho que fez 5 anos agora, né? Acho que foi anteontem que o presidente Lula já estava
Já não, faz 2 anos, se eu não me engano. Tô meio distante disso aí. Mas foi comemorado há pouco tempo aí, 2 anos, né? Então, 2 anos que o presidente Lula foi liberto. O Maduro fez uma homenagem, né, ao presidente Lula pela liberdade do presidente Lula. Então, gostaria de destacar como que o Maduro vem ganhando uma liderança dentro da América Latina, assim como o Hugo Chávez ganhou, né? Ele vem amadurecendo porque logo quando o Hugo Chávez morreu, o Maduro estava meio, né, distante da política, não conseguiu segurar uma guerra híbrida, enfrentou muita violência, né, por parte da oposição, de gente, membros do imperialismo infiltrado na Venezuela, e hoje o Maduro aí como um líder na América Latina fazendo esse tipo de homenagem ao Yasser Arafat e a vários líderes que surgem na nossa América Latina e no Oriente Médio. Valdo. Lula e Maduro, eles têm uma posição no executivo muito parecida. O Maduro foi sindicalista também, o Lula também foi sindicalista, e aí, no começo dos governos, tanto de Lula como de Maduro, então teve uma espécie de readaptação, ou seja, você líder sindical é uma coisa, agora, você liderar um executivo é muito diferente. Então, o Lula também, no começo, você lembra que até os coxinhas apostaram que, não, o Lula, ele não vai durar nem a metade do mandato, ele vai derreter, porque ele começou um pouco, talvez assim, assustado, perdido, não, mas pela questão de um novo, ou seja, um novo patamar, né? Aí você perceber que você está em outro solo, né? Até você tomar conhecimento. Então, mas logo em seguida o Lula se colocou no seu lugar no executivo, e também o Maduro, né? O Maduro que foi atacado exatamente, estava apostando na queda do Maduro logo no início. Ele é sindicalista, ele não tem traquejo, né? Ele não tem embocadura. Não, ele conseguiu dar volta por cima. Bom, já peço para você que chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aqui com o nosso projeto. Queria mandar um alô e um abraço aí para quem está aqui em nosso chat. Já chegando por aqui também a Flávia Regina. Alô, Flávia Regina, tudo bem? A Flávia está por aqui, ela diz boa noite a todos. Também temos ainda por aqui a Deneide, chegou também. Boa noite, Valdo e Jonas. O Estefano mandando aquele alô aí para a esquerda precisa meter o pé na lama, é isso. Precisa aí subir a periferia, subir os morros, ir para a periferia, é isso aí. O Stefano diz: Arábia Saudita decapita opositores, mas é aliada dos Estados Unidos. Então, tá de boas, né? Por aqui também ainda a Deneide mandando aquele alô para o chat aí, todos e todas aí do chat, aquele abraço, é isso aí. O Murilo Antunes, também o nosso camarada, chegando agora. Ele diz aqui: boa noite, pessoal, hashtag fora Bolsonaro. E o Twitter hoje bombou aí com Bolsocaro, né? Essa carestia total aí em todo o Brasil, a subida aí dos preços, exatamente aí, a subida dos preços nos alimentos, então está tudo dominado aí por esses fascistas aí bolsonaristas. Por aqui também temos ainda o Stefano dizendo o seguinte: apesar da boa notícia, não simpatizo com a ABL. Virou reduto de reacionários de pseudo-escritores. Também concordo com o Stefano, só que o negócio é chutarmos o pé na jaca. Como faz Aqui eu coloco um exemplo, talvez, prático, né? O sujeito que, como é o trompetista lá, ele
ele invade a Globo, ele vai no meio dos bolsomínios lá com o trompete. Então, eu comparo aqui que o Gil, ele vai usar aí toda a sua voz, o seu peso, no meio aí, como disse aqui o Stefano, né? Esse reduto de reacionários. Então, eles vão ter que engolir, como disse o Zagallo. Vão ter que me engolir lá na ABL. Por aqui também ainda a Flávia, aquele alô, o Stefano, alguns imortais da ABL, Sarney, FHC, Marco Maciel, Merval Pereira, Roberto Marinho, Chateaubriand também. Exato, esse pessoal todo aí, ó, essa casta podre dessa dita, entre aspas, elite brasileira. E o Stefano diz o seguinte: Lima Barreto, Monteiro Lobato, Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, também aqui Vinícius de Moraes, nunca foram da ABL. Exatamente, tudo gente de primeira linha, né? Por aqui também temos ainda o Stefano, para fechar, Caio Prado Júnior, Graciliano Ramos, e aí ele segue com uma lista aqui, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, o Mário Quintana, Paulo Leminski, olha só, Paulo Leminski, boa lembrança também. Também não foram imortais. Então é isso, o Stefano aí chegou com tudo. Valeu, Stefano. A presença do Stefano em nosso chat é de suma importância, né? Ele diz ainda aqui, a BL é piada. Bom, vamos em frente, a próxima notícia aqui no bloco de internacionais. E essa notícia vem da China. O Partido Comunista da China realizará seu 20º congresso para transformar o país em Estado socialista moderno. Então, o que irá acontecer nesse 20º congresso no próximo ano? 2022 vem aí. O Partido Comunista da China, o PCC, anunciou hoje que durante o segundo semestre de 2022 vai realizar seu 20º congresso com a finalidade de transformar o país em um Estado socialista moderno. Então, em suma, o que tirou o Comitê Central, os membros do Comitê Central, nessa reunião, agora, nesta semana? Na China está tendo um encontro, portanto, para exatamente encaminhar esse importantíssimo congresso, esse 20º congresso aí do PCC. Então, aspas para o Comitê Central. Diz o seguinte: em reunião de membros do partido, foram contemplados a necessidade de construir nova fase de desenvolvimento, aprofundar a política de reforma e abertura, promover a prosperidade comum, a independência e, no caso, o autoaperfeiçoamento em ciência e tecnologia. Então, fecha aspas aqui para o Comitê Central. É uma proposta muito complexa, ô Jonas Carreira. Por quê? Exatamente construir uma nova fase de desenvolvimento, isso a China que está em constante desenvolvimento. Aprofundar a política de reforma e abertura, que também já está ocorrendo por um bom tempo, promover a prosperidade comum, ou seja, para todo mundo ter acesso aos bens comuns, né? No caso, para que todos possam ter, dentro de um padrão aí de nível de qualidade, portanto, a prosperidade e a independência e no caso, o autoaperfeiçoamento em ciência e tecnologia. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção, a independência e autoaperfeiçoamento em tecnologia e ciência. O mundo hoje que caminha para esta finalidade. E exemplo agora do 5G aqui no Brasil. A grande derrota desse desgoverno e a grande vitória da China foi exatamente
nesse pregão do 5G, que muitos não entenderam. Mas cadê a empresa chinesa que não participou, por exemplo, do pregão aí, que a Oi, aliás, a Oi não, a TIM, a Claro e a Vivo, eles ratearam ali esse pregão, só que aí é que está a jogada. A China jamais iria colocar uma empresa para participar de um pregão onde tem empresas diretamente ligadas ao setor, para exatamente criar uma antipatia, criar toda uma oposição. O que a China faz? O que a empresa chinesa faz? Essa empresa que fornece tecnologia para o mundo todo. Eles vão exatamente fornecer todos os equipamentos, todos os suplementos, ô Jonas. Essas empresas, elas utilizam as empresas chinesas há muito tempo. Então, a China vai estar 100% atuando nesse 5G aqui no Brasil. Então, toda a tecnologia é chinesa. Então, esse desenvolvimento, só para exemplificar, talvez eu fui um pouco mais complexo, que não deveria ser, mas também faz parte. Então, isso aqui me chama atenção, porque a independência e o autoaperfeiçoamento em ciência e tecnologia, isso aqui, ô Juras Carreira, é de suma importância. E os entendidos também estão dizendo que a China já ultrapassou os Estados Unidos em termos de tecnologia bélica. Isso já há um bom tempo. Isso eu ouvi live aí de especialistas já falando exatamente que os Estados Unidos estão preocupados porque especialistas já constataram que estão defasados, e aí entra toda essa parte de tecnologia, de experimentos científicos, a ciência, e que eles investem bastante. Então, Jonas, esse 20º Congresso do Partido Comunista Chinês vai tomar novas diretrizes e acredito que vai ser um avanço, vai ser um pulo fenomenal a partir do ano que vem, não é isso? É isso mesmo, Valdo. Socialismo moderno, não sei bem que o que a China está fazendo é realmente um socialismo moderno, um socialismo chinês. Só sei que a China está conseguindo derrotar o neoliberalismo, a China está conseguindo evoluir de uma tal forma, economicamente, socialmente falando, que está superando o imperialismo norte-americano. Está criando uma nova geopolítica. Né? E eu gosto de fazer uma comparação com o Brasil, né? Porque justamente o Brasil que teve um período de desenvolvimento na ditadura militar, mais precisamente na época de Getúlio Vargas, e eu gosto de quando se fala em desenvolvimento, período desenvolvimentista no Brasil, eu gosto de citar só Getúlio Vargas, foi o único que lutou para não entrar dinheiro internacional aqui e a gente não se endividar com a dívida externa. Aconteceu isso no desenvolvimentismo militar, né, da ditadura militar. Aquele milagre econômico, na verdade, era um processo de industrialização com dinheiro, financiamento do exterior. E quando os Estados Unidos entrou na crise do petróleo, os Estados Unidos mudou também sua estrutura econômica, implementando o neoliberalismo nos países periféricos. E a gente, como era independente do capital estrangeiro, acabamos entrando nesse processo de neoliberalismo, com a redemocratização, uma conciliação entre classes, e acabamos destruindo a nossa indústria e caindo o nosso PIB, principalmente no quesito da indústria. Eu falo isso porque na época da ditadura militar, o nosso PIB era igual ao PIB da China. Quando começou a redemocratização, o PIB foi caindo e a China foi subindo, porque a China conseguiu manter a sua industrialização com um Estado forte. Nós destruímos o Estado e entramos num processo neoliberal de industrialização. Só viemos subir
com a presença de um governo petista, de um governo de esquerda e progressista. Mas caímos de novo porque entrou de novo os tentáculos do imperialismo aí com a guerra híbrida da Lava Jato, Lawfare, etc. E a China mantendo a sua postura estatal com poder de Estado, nacionalismo de verdade, né, nacionalismo de verdade, está conseguindo derrubar o imperialismo norte-americano e criar uma nova economia internacional. Valdo. Você está acompanhando o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, com o Jonas Carreira, o nosso camarada, o nosso analista político, o nosso comentarista de todos os dias aqui no Jornal Mundial. Bom, vamos ficando por aqui. Queria já mandar aquele alô, aquele abraço, agradecer a você que está compartilhando, você que está interagindo aqui em nosso chat. E amanhã estaremos de volta. Amanhã, sexta-feira, é o dia do sextou. Então, se prepare, já aproveite aí para também preparar o seu comentário por aqui. Então, amanhã você é o nosso convidado para mais uma edição do Jornal Mundial, o nosso sextou aí de todas as semanas. Jonas Carreira, é isso aí, vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta e vamos, com certeza, fazer um sextou diferente mais uma vez. É isso aí, Valdo. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Valdo, e até amanhã. Boa noite a todos e todas aí. E até amanhã. Gosto muito de ler todas as mensagens aí do chat. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vai lá no pesquisar no YouTube, digite Jonas Carreira, aparecerá minha foto. Se inscreva no canal e toque o sino. E até amanhã. É isso aí, aproveite então já para fazer a sua inscrição aqui na TVC Jornalismo, TV+, e no canal Jonas Carreira. E lembrando que o Jornal Mundial vai ao ar ao vivo, sempre agora de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, aqui ao vivo pela TV+, e com reprise na TVC Jornalismo. Acompanhe a programação, portanto, estaremos programando aí o Jornal Mundial de hoje, você poderá assistir amanhã no horário programado. Então, ao vivo aqui pela TV+, e depois reprisado na TVC Jornalismo. Um forte abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. Forte abraço e até amanhã.